Fernando. Olá, Marina. Vamos cá uma vez mais para esta nossa segunda conversa sobre inteligência emocional. Ainda Sim, estamos dentro do tema da inteligência emocional. sim. Nós, na nossa primeira conversa, se bem me Uhum. recordo, falamos sobre a possibilidade de avaliar a inteligência emocional. É verdade. Que isso poderia parecer um pouco estranho, porque estamos a falar de emoções, uma coisa à partida subjetiva, Sim. subjetiva, mas então como é que isso funciona? Bem, não nos vão ligar com uns elétrodos ao cérebro para estar a medir a intensidade da emoção. Aquilo de facto que é feito é que, dentro da ferramenta, neste caso aqui 2.0, há outras como a Masquid, que nós trabalhamos também em Portugal essa ferramenta, mas Uhum. especificamente nesta ferramenta aqui, IQI 2.0, existem umas escalas e subescalas que correspondem a um questionário ilustrador, com comportamentos, aliás, que a pessoa vai respondendo com que intensidade, maior ou menor, esse comportamento lhe é presente no seu dia a dia. Isto faz depois com que, com muita estatística por trás, muito rigor científico, digamos, que a gente consiga perceber que aquela escala mede este conjunto de comportamentos e a resposta dos comportamentos significa que nós temos, comparativamente com uma norma existente, normalmente com a idade, género, e até temos a situação até de vários países, onde temos normas de Uhum. diferentes países, somos comparados para perceber se estamos na média, acima da média ou abaixo da média e os respectivos desequilíbrios. Isto dá-nos informação útil para que profissionais como nós e outras pessoas que possam efetivamente usar estas ferramentas poderem desenvolver terapêuticas à medida de cada um. No fundo, é um fato à medida que é feito a partir destes assessments. Muito bem, então existe uma ferramenta validada, Completamente. testada a nível mundial. Reconhecida por todas as associações de psicologia mundial, americana, europeia, aliás, só isso é que faz sentido. As ferramentas que são validadas pelos psicólogos e pelas ordens internacionais é que são efetivamente validadas para poderem ser usadas com as pessoas, exatamente. Se calhar aqui vamos recuar um pouco, tanto Sim, falamos da inteligência emocional, mas ainda não dissemos, boa. ainda não definimos o Pois não. que é, afinal, a inteligência emocional. Exatamente. A inteligência emocional, vulgarmente, eu poderia dizer que é a melhor resposta que eu tenho a dar num determinado tipo de contexto. Isto Uhum. é, eu tenho, num determinado tipo de contexto, um estado emocional, porque as emoções estão sempre presentes, ok? E que eu vou dar a melhor resposta win-win para mim e para a pessoa que está comigo. Win-win para mim, ok? A questão win porque eu tenho as minhas emoções e as minhas relações interpessoais a ver comigo, a forma como eu tenho a capacidade de identificar as minhas emoções, emotion self-awareness, autoconsciência emocional, como o pilar da inteligência emocional, ou seja, eu perceber que há um gatilho que me faz, um trigger que me faz ter uma determinada tipo de emoção. Essa emoção está associada a um sintoma cognitivo, a minha vozinha cá está a dizer-me coisas e vais fazer isto ou não vais fazer aquilo, ou vai correr mal ou vai correr bem, não devias ter feito aquilo, devias dizer isto. Um sintoma fisiológico e um sintoma motor. A modulação disto permite modular a intensidade da minha emoção, o que significa que eu vou adaptar a minha resposta, o meu comportamento, com o tal ilustrador da emoção, ao melhor contexto, de forma que ambas, quer eu, se for uma coisa individual, da minha gestão individual, quer na relação interpessoal, seja essencialmente a melhor resposta dada àquele contexto. Isto de uma forma generalista. Okay. Aquilo que poderemos dizer, no fundo, a inteligência emocional, no fundo, é aqui um equilíbrio entre a razão e as emoções, não é? Pronto, não é uma resposta totalmente emocional ou totalmente racional a este equilíbrio, mas de acordo com o baralho, com o instrumento, de facto é um conjunto de habilidades. Exatamente, que tem muito a ver com uma componente intrapessoal e interpessoal, Completamente. Ou seja, a forma como nós nos conhecemos, como nós nos relacionamos com os outros, mas depois tudo isto, não é? Como é que tudo isto nos ajuda a lidar com os desafios e a tomar decisões no nosso Exatamente. dia-a-dia, que nos leva precisamente a um modelo que nós falamos inicialmente, o EQI 2.0, que permite avaliar a inteligência. É um dos que É um dos que permite avaliar a inteligência emocional, dos mais validados em termos mundiais, representado então pela MHS, e do qual nós em Portugal também somos representantes dessa ferramenta, os formadores, certificadores, e de facto temos aqui 5 escalas, na chamada roda, que é um equilíbrio, o de balanceamento que tem que rodar, portanto estas 5 escalas têm que rodar, ok? E isto dá-nos o nosso bem-estar. Ok, vamos se calhar ver um bocadinho, rapidamente, sem entrar em grandes pormenores, mas um bocadinho de cada uma okay, das 5 escalas que são divididas em 3 subescalas sim. E dão um total, vamos fazer as matemáticas, 15 subescalas. Portanto, começamos pela self-perception. Pronto, eu diria que self-perception ou autoapreciação é a forma como eu me vejo. Começa um bocado pela self-regard. Self-regard, ou o meu autorrespeito, mais do que uma autoestima, é eu perceber que tenho
pontos fortes, pontos a desenvolver e sinto-me perfeitamente bem por ter pontos a desenvolver. Porque eu também erro, eu também tinha as minhas dificuldades e vivo bem com isso, eu estou em equilíbrio com isso. O segundo ponto é o propósito dos objetivos do meu curto, médio e longo prazo e que me fazem acordar de manhã, a minha self-actualization. Eu estabeleço objetivos, eu tenho um propósito para que de manhã acorde motivado e feliz para conseguir atingir as coisas. Por último, ainda nesta percepção, o mais importante, cá está o core, Emotional Self-Awareness, a autoconsciência emocional, como já referi. Ora, se nós nos percepcionamos bem, automaticamente... Claro, vai-nos levar à segunda subescala, que aqui abrimos um parênteses, que nós falamos em primeira ou segunda subescala, mas estamos a falar do modelo circular. Portanto, não podemos começar em qualquer local. Exatamente. Nós é que tipicamente começamos com o intra para e depois o inter. Portanto, esta segunda subescala de autoexpressão, self-expression, tem aqui 3 subescalas que têm a ver com a forma como nós nos expressamos aos outros, ou seja, se eu me conhecer bem, se eu souber ler as minhas emoções, interpretar as minhas emoções também, vou conseguir transmiti-las e comunicá-las. Verbalmente e não verbalmente. E não verbalmente, que é uma componente muito importante, grande parte da nossa comunicação é não verbal. E vou saber também comunicar de uma forma assertiva. E aqui, a assertividade está aqui numa linha, no meio de uma linha entre a passividade e a agressividade. Algumas vezes informações que nós damos, eu tenho notado que nos aparecem pessoas que confundem um bocadinho o conceito de assertividade com eu digo tudo que penso. Exatamente. A assertividade tem muito a ver com realmente aquilo, dizer o que se pensa, mas de uma forma adequada, tendo em conta o receptor. Ou seja, nós também sabemos interpretar o receptor para conseguirmos alinhar a nossa mensagem. Ou seja, dizemos aquilo que defendemos, tendo a noção do impacto que vai ter nos outros, ok? Defendemos, ok? E isso de defender aquilo que acreditamos leva-nos à independência. Precisamente. Que tem uma relação direta com a nossa autonomia. Exatamente, ou seja, é também a nossa capacidade de percebermos aquilo que queremos e aquilo que pensamos, as nossas opiniões, ouvirmos as opiniões dos outros, ok? Mas ao fim do dia, a decisão final somos nós que a tomamos. Ou seja, não é sermos cegos àquilo que os outros nos dizem, mas também não nos deixamos influenciar demasiado pelos outros. Exatamente, a influência pelos outros, que é muito presente nos milénios, tem uma grande dependência da informação que existe na internet para tomar o processo de decisão, e isso traz os problemas que acarretam. Há coisas boas e há coisas menos boas na situação. Ora, se eu me posiciono bem, me expresso em equilíbrio, a facilidade com que eu vou criar relações é muito mais fácil. Portanto, eu posso criar relações numerosas e profícuas com grande noção de perceber o que é que tu estás a sentir, sem julgar, porque isso é que é empatia, ok? Sem julgar, eu compreendo, posso não aceitar, mas tento compreender. E não tenho que sentir o mesmo, eu tenho que perceber o que é que estás a sentir e adequar o meu comportamento àquilo que tu estás a sentir. E por último, também entender nesta vertente interpessoal, a minha responsabilidade social, ou seja, o meu contributo para a comunidade, seja em geral, seja para o meu vizinho do lado. Exatamente, seja para a própria organização. Para a própria organização onde estamos, para o meu colega de trabalho, pode passar por momentos mais difíceis e eu sentir assim de tudo ajudar o próximo, isso é uma coisa muito importante. Ora, se eu me dou bem, relaciono bem com os outros também, se eu tenho uma boa self-perception e me expresso muito bem, a minha capacidade de que as emoções não me embriaguem e condicionem o meu processo de decisão, fazem com que eu, todo este equilíbrio, que eu tenha uma maior capacidade de poder tomar decisões. Isto é, perante determinado tipo de problemas, eu consigo, com que as minhas emoções não deturpem a minha realidade, eu consigo ver várias formas sobre o problema, ver a realidade como ela realmente é, ok? E por último, uma coisa muito importante também na liderança e muito na vida, que é o controle de impulsos. Ou seja, eu adiar a minha gratificação, eu perceber que às vezes não tenho que dar resposta agora ou fazer agora. O tempo é-me útil e pode fazer com que a minha resposta mais tarde seja mais eficiente e seja a mais correta. Ora, se fazendo isto tudo, eu tenho que gerir bem o meu stress também. E gerir o meu stress tem uma componente a ver com uma coisa que se chama flexibilidade, que é a capacidade de ver com a mudança. Um problema grave que nós temos nas organizações em geral, que é a dificuldade que as pessoas têm de mudar. Porquê? Porque perante o desconhecido, perante essa falta de informação, perante o que é diferente, as pessoas têm sentimentos de medo. O medo retrai, o medo faz-nos defender, o medo por vezes toma conta de nós e as emoções tomam conta de nós, faz com que nós sejamos pouco flexíveis. Associados a isso, a capacidade de gerir esse stress. Há o stress bom, que nos faz movimentar, que nos faz dar o melhor de nós, aquela adrenalina, mas quando ela atinge valores altos, a coisa torna-se muito complicada. Então é isso que
é o stress tolerance. Eu tolero o stress, consigo perceber que estou em stress e vou modelando o meu stress. Dormindo bem, fazendo desporto, etc. Mas sabendo que ele existe, mas que não toma conta de mim. Tudo isto, se no fim olharmos para look at the bright side of life, para o otimismo, ou seja, eu acredito que amanhã as coisas vão correr bem, e se eu acredito que amanhã as coisas vão correr bem, a força com que eu vou encarar o amanhã vai-me fazer com que eu seja mais resiliente e persistente, porque eu acredito que um dia as coisas vão acontecer e tiver com otimismo. À volta disto tudo temos o bem-estar geral. O índice de happiness, que isto próprio também mede, não é? O índice de felicidade. O que se chama também do índice de felicidade. Ou seja, verdade. Do equilíbrio de todas estas subescalas que nós falamos, resulta então o nosso bem-estar geral. Tal e qual. Que também é medido pelo Exatamente. modelo. Também é medido pelo modelo. Tudo isto faz com que profissionais possam pegar nisto e desenvolver terapêuticas para restabelecer os equilíbrios e desenvolver cada uma destas causas com resultados, como temos mais que obtido, extraordinários. Exatamente, porque para além de avaliar, ou seja, existe um questionário que avalia, existe também um relatório, obviamente. Exatamente, como estamos a ver aqui. Nesse questionário, exatamente, que nos dá, para além dos resultados em cada uma das subescalas, indica-nos também alguns exercícios, práticas para desenvolver cada uma das subescalas. Portanto, que é um apoio fundamental, quer para o coach, para quem está a acompanhar o processo, como também, e tenho visto muito isso, tenho dado muito esse feedback, para o próprio cliente transmite confiança, porque vê... Um ponto de partida. Exatamente. Há tipo raio-x e há o TAC, a ressonância magnética. Isto será quase uma ressonância magnética das emoções, que permite ao profissional perceber o ponto de partida e para onde há de ir. Eu digo muito que, e digo isto com plena certeza e confesso naquilo que vou dizer, que é ter um assessment, ter um questionário validado para um ponto de partida de desenvolvimento, portanto, perceber o meu ponto de partida e aquilo que são os meus desafios e como é que eu vou ter um plano de ação para desenvolver estas minhas habilidades ou estes meus pontos menos positivos, digamos. Se não ter isto, é como, por exemplo, ir do Porto ou de Lisboa a Moscovo sem GPS. Eu vou lá chegar. Agora, se calhar, vou demorar não sei quantos dias, vou gastar não sei quanto dinheiro a andar ali perdido, quando eu podia ter uma coisa mais eficiente, mais direcionada e que vai ao cerne da questão, com resultados, obviamente, mais rápidos e mais visíveis, não é? Muito bem, exatamente. É exatamente isso. Acho que é um excelente ponto de partida que nos dá um conjunto de informações que eu sinto muito mais segura no meu papel. E eu também, como profissional e como tendo formação base da ciência, aquilo que eu consigo medir é aquilo que me dá mais confiança para perceber, como na gestão que não é medível, é difícil a gente perceber, porque passa a ser a nossa percepção da evolução. Exatamente, estamos no campo das percepções e aqui, para além da avaliação, o desenvolvimento, que acho que é a tónica fundamental. E com as terapêuticas que nós temos aplicado e que estão estudadas e validadas muito pelo Dr. Steven Stein, pelo MHS, Dr. Barona, etc., que desenvolveram as ferramentas, perceberam e interpretaram o comportamento humano, conseguiram ilustrá-lo no assessment e perceber quais são as melhores terapêuticas para o desenvolvimento dessas lacunas que todos nós temos. Todos temos. Obrigada, Fernando. Obrigado, Marina, foi muito bom. Foi um gosto.